Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui neste canal. Bom, meu nome é Lisnara de Almeida, esse canal eu criei para falar sobre autoconhecimento, tá bom? Neste canal eu trago tudo que se refere ao autoconhecimento, inclusive falo sobre o despertar espiritual, falo sobre lei da atração, sobre reprogramação mental, tá bom? E vários assuntos como esse. Se você gosta desse tipo de assunto, fica comigo, tá bom? Se inscreve no meu canal, dá um like no vídeo para ajudar no crescimento desta comunidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre os sinais, né? Como que a pessoa desperta se sente depois que ela passa pelo processo do despertar, né? O despertar, como eu venho dizendo, é uma trajetória, né? É um processo e tem camadas, né? Ele existe processos que nós vamos passando, é como se véus fossem tirados da nossa visão e a gente conseguisse ter uma amplitude de tudo que acontece no mundo, né, e no universo. Porque a gente, quanto mais busca conhecimento, mais conhecimento a gente quer ter. Né? Enquanto muitas pessoas estão distraídas, os dispersos estão indo atrás de se conhecer e conhecer tudo à nossa volta. Né? O disperso ele está sempre com as antenas ligadas e prestando atenção em tudo que acontece no mundo afora, tá bom? Eu, como sempre, tenho algumas anotações, né? Porque o meu conteúdo ele é muito profundo, então para não deixar passar nada despercebido, eu sempre trago algumas anotaçõezinhas, tá bom? A pessoa desperta não consegue se identificar, né? A pessoa desperta não consegue ser indiferente aos sinais, né? Tipo o quê? Assistir, depois que a pessoa fica desperta, né? Depois que a consciência fica mais clara, que ela expande, nós vemos com muita facilidade os sinais em todas as partes. Tudo para a gente é sinal de alerta, né? Porque a gente entende as, as mensagens subliminar nas coisas. Né? A gente tem um conhecimento mais profundo nessas mensagens. Né? Então, se a gente senta para ver um filme, a gente sabe com facilidade as mensagens subliminar por trás daqueles filmes. Né? Se a gente ouve uma música, hoje está cada vez mais complicado, né? Ouvir música, mesmo que você não queira, né? Seus vizinhos estão sempre com o som ligado, você vai para algum lugar, tem sempre música. Então, para a gente que é desperto, algumas canções ficam perturbadoras na mente, porque a gente sabe que a música, ela reprograma a nossa mente, né? Ela programa a nossa mente da forma que aquele autor, né, que aquela pessoa que escreveu aquela canção quer te conduzir, entendeu? E como por trás a gente sabe que há algo maior, a gente se sente desconfortável em qualquer lugar que a gente esteja e dependendo da música não dá para ficar, a gente levanta e sai, né? Assistir novela não tem mais sentido ver novelas, né? Por causa das mensagens que tem por trás daquelas histórias e tudo ali, né? Uma delas, o rico nas novelas são sempre os vilões e os pobres são sempre os mocinhos. Por aí você já vê a distorção, né, social que faz ali uma lavagem cerebral, né, induzindo as pessoas a acreditar que o rico não presta, né, e que o rico é sempre vilão. Para a pessoa enriquecer tem que passar a perna nos outros, tem que fazer coisa errada, por aí vai, né? Bom, conseguimos enxergar nas entrelinhas e perceber a manipulação por trás de tudo. Ouvir certas músicas, dependendo das letras, fica impossível. Fazer partes de grupinhos não dá. A gente percebe a falsidade
a falsidade e a... Assim, quando a gente está em grupo, a gente consegue identificar quando uma pessoa desdenha da outra, quando uma quer ser soberba em cima da outra. A gente tem mais uma sutileza para enxergar a aura, né, das pessoas. A energia da pessoa parece que conversa com a gente consegue entender a manipulação por ali, naquele meio. Então, o que acontece? A energia dos lugares são sentidas logo na chegada, né? São sentidas logo na chegada. Enquanto não voltamos para nossa casa, não sossegamos, porque a gente fica inquieto no lugar, né? Porque tudo aquilo que a gente vê ali, né, que está por trás das intenções das pessoas, a gente pega com muita facilidade. Então, a gente levanta, sai do local e aprende a manter distância, né, dessas pessoas. Os despertos é conhecido pela solidão, né? Por quê? Porque é muito difícil no nosso contato diário, né, perto de nós, a gente não tem outras pessoas que estão no mesmo processo. Então a conversa fica complicado, entendeu? Porque o despertar, ele mexe com muita coisa, principalmente com as crenças, né, das pessoas. E, infelizmente, as coisas que a gente tem para falar para eles não têm uma boa abertura, né? Muitos não têm. Só quem já está no processo do despertar é que vai dar essa abertura e a gente consegue ter um diálogo, mas as outras pessoas que estão dormindo, não adianta, tá bom? Não adianta bater de frente, deixa cada um cuidar do seu caminho e a gente prefere ficar quieto no nosso canto. Né? Por esses motivos, preferimos ficar em casa ou frequentar lugares com poucas pessoas e começamos a nos afastar. Não é por nos sentirmos melhor que ninguém. É que essas coisas sugam a nossa energia, né? A gente sente quando o clima é pesado. Quando a gente sai de certos lugares, a gente sai muito cansado, muito exausto. Parece que a gente bateu uma laje imensa e a gente está sem energia. Então, dependendo do lugar que a gente entra, a gente já entende de primeira, né? O ambiente é um ambiente pesado, então a gente não consegue ficar, como eu já falei, né? Não consegue, a gente acaba saindo. Não que a gente queira ser mais sábio ou melhor do que ninguém, não, não é isso. É porque a gente foi em busca de conhecimento e a gente tem uma sensibilidade a mais, né? A gente já transcendeu alguns pontos de vista que a maioria das pessoas ainda não conseguiram acessar, entendeu? Então é por isso que a gente fica mais sozinho, mais solitário, prefere, né, deixar algumas pessoas seguir o caminho delas e a gente fica quietinha na nossa. Depois que a gente vê coisas, não tem como desver, né? Depois que o véu da ilusão é tirado da vista, né? Não tem como colocar de volta. Depois que a mente expande, não tem como voltar ela para o tamanho original. Não tem como. Né? Dali para frente é crescer. Aí rumo ao destino, né? Que é cada vez buscar mais conhecimento, porque voltar para trás não tem como. Não tem como. Bom, o despertar não é só luz. Também é muita escuridão e desconforto. Né? Nem tudo é luz. Nem tudo é luz, igual uma das partes mais complicadas do despertar. Todas as fases são complicadas, porque, como eu disse, né, mexe com coisas que você vai lá na sua infância, coisas que você acredita, né, que aquela crença é sua. Como eu disse, nós nascemos bebês, bebê não tem nada na mente. Tudo que ele passa a acreditar é colocado na mente do 0 aos 7 anos. Né? E dali para frente é só doutrinação
e vai crescendo e adquirindo conhecimento. Só que esses conhecimentos a gente não buscou por conta própria. Muitos deles vieram para a gente de outras pessoas. Então, quando a gente entra no processo de despertar, a gente vai de forma consciente atrás daquilo que a gente acredita. Nós vamos buscar o conhecimento. Então, muitas das coisas que a gente acreditava antes cai por terra. Uma delas, né, que é um pouco complicada de tocar nesse assunto, são as religiões. Eu frequentei uma religião durante 27 anos. Né? Eu fazia parte ali daquele local, ajudava em todas as programações, nos projetos sociais, tudo que eu podia fazer para ajudar aquela denominação, eu estava sempre ajudando, sempre à frente ali com as pessoas, né? Gostava muito daquelas pessoas ali. O que nos dificulta enxergar o que acontece lá dentro é porque a gente se envolve muito com a Irmandade, né? E uma coisa que eles falam é que as pessoas que são líderes, eles não devem ser mal interpretados, né? A tal da frase, não toqueis nos meus ungidos. Então a gente fica com medo de dizer certas coisas que a gente vê. Mas eu lembro que na congregação que eu estava, né, a gente vê muito erro ali dentro, mas uma das coisas que começou a me dar me chamar a atenção, que tinha uma mulher que frequentava lá, né? A gente estava todos juntos no mesmo grupo, né? Grupo de missionários para ir resgatar outras pessoas e tal, né? A gente entende assim, né? Que a gente está resgatando pessoas para Deus. Ilusão. O que acontece? Essa mulher que tinha lá dentro, ela era uma pessoa muito comunicativa, muito brincalhona, era uma pessoa que parecia um polvo com 200 braços, porque ela queria fazer tudo ali dentro. Só que ela era secretária, né? Era secretária e obreira. A missão dela era cuidar, né? Cuidar de toda a papelada, né, da congregação, né, do local ali e resgatar pessoas novas para trazer para aquele lugar, né? E eu me lembro muito que ela fazia muita coisa errada, muita gente entrava ali, né, se batizava, mas não permanecia porque ela era insuportável, era uma pessoa viciada na mentira, era manipuladora e todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada. Mas sabe por quê? Depois eu descobri, ali, nesse local, tem uma premiação anual, que é chamado de Secretária Nota 1000. Se você é dessa denominação, você me desculpe, mas eu estou falando mal da sua denominação, porque eu vivi 27 anos lá dentro e tenho certeza do que eu estou falando, tá bom? Ela manipulava os papéis. Por quê? Porque ela queria todo ano bater a meta de pessoas que ela trazia para dentro daquela denominação, para ela poder receber esse prêmio, né, de secretária nota 1000. Aí teve um dia que teve um evento muito grande na cidade, né, desse local, um evento muito grande, aí ia ter vários batismos, e ela pegou as fichas, que eu estava perto dela, né, ela pegou as fichas, aí ela viu que tinha muito mais ficha de um outro obreiro do que dela. Ela pegou e alterou todas as fichas e tirou o nome do obreiro e botou o nome dela. Eu falei, mas isso não é justo. Ela falou assim, e quem vai saber? As fichas vêm na minha mão, eu vou ser secretária nota 1000 de qualquer jeito. Ou seja, a gente vai vendo certas coisas e vê que Deus, né, essa fonte maravilhosa, essa fonte criadora, né, que hoje eu entendo muito mais do que quando eu estava lá dentro,
não compactua com essas coisas. Quem tem de verdade o Espírito Santo, né? Quem tem de verdade essa fonte dentro de si, não consegue compactuar com coisa errada, porque luz e sombra não andam juntos, não tem jeito. Então a gente ia vendo essas manipulações e sempre se perguntando: as autoridades local sabem que ela é assim, por que ninguém dá um jeito? A resposta era: parece que as pessoas lá de cima têm medo dela, porque ela consegue manipular os papéis e ela sabe de muita coisa aqui dentro. Aí eu comecei a ficar assim, meio, quer saber? Aí, ajudando, né, na área social, também tinha lá um evento que a gente conseguia muitas doações, e teve uma época que teve uma doação muito grande que veio dos Estados Unidos, foi muito dinheiro, e mais de 60 máquinas de costura que vieram para as famílias, né, que faziam o curso de costura, as famílias de baixa renda que faziam o curso naquele local. Só que essas máquinas nunca foram entregues. Esse dinheiro, que foi muito dinheiro que veio de fora, ninguém sabe para onde veio. Eles compraram lá uma casinha pequena, botaram lá a placa do projeto e falaram que usaram o dinheiro para comprar o local, a sede do projeto social. Mas a gente que estava ali dentro olhava para aquilo e falava: cadê o restante do dinheiro? Para onde foi? Então, o que eu fiz? Eu saí dessa congregação, desse local, né? Congregação é uma instituição. Né? Quando fala congregação, as pessoas ligam à congregação cristã, mas não é. A mãe é outra. Saí dessa denominação e comecei a observar de fora. Eu costumo dizer que o desperto, ele é como a pessoa que está num barquinho em alto mar olhando para a ilha, né? Ele começa a estudar como que aquela ilha funciona, como que os moradores se comportam, né? E hoje é assim que eu me vejo. Eu saí, né, dessa determinada religião e comecei a observar de fora tudo que acontecia lá dentro. Comecei a pesquisar, vi muita coisa que não devia, fui ameaçada de morte lá dentro, né, por saber de coisas demais que não sei nem se eu posso falar. Coisas lá dentro que misturava política com religião e tal. Aí, né, eles me pediram para me retirar do local e falaram comigo que era para me manter de boca fechada, porque se eu falasse demais eu podia ser atropelada na rua, né, que eu poderia me desviver e ninguém ia saber o que aconteceu comigo. Então, eu me retirei, só que eu comecei a pesquisar a fundo todas as religiões, todas as religiões. E vi, né, porque o processo do despertar, você quer cavar, cavar, cavar e descobrir. Quando você vê uma coisa errada, você quer ir a fundo. E eu mergulhei de cabeça nas religiões e na política para saber o que tinha a ver uma coisa com a outra. E descobri que as duas andam de mãos dadas. Eles falam para a gente não misturar política com religião, né? E as pessoas acham que são duas coisas separadas, mas na verdade é uma junção. É só você pesquisar sobre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Trento. Ou ler a própria Bíblia, porque a Bíblia fala o tempo todo de política e religião. Né? Foi um governador que autorizou a morte de Jesus. Então prestem atenção, tá bom? E religião não é o que você pensa. Religião não te conduz a Deus. Deus está dentro de nós. O próprio Mestre Jesus disse, né, que o reino de Deus é dentro de nós. Estevão foi apedrejado por entrar no templo e dizer em alto e bom som: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Levaram ele para fora e o apedrejaram.
Então, como eu disse, o processo do despertar, ele não é para qualquer um. É para pessoas que têm coragem de olhar no olho do erro e não aceitá-lo. Seguir em frente de cabeça em pé e não arregar quando as suas crenças forem questionadas. Quando você bater de frente com algum erro, não seja conivente. Não seja conivente, sabe por quê? Porque Jesus nunca foi conivente. Ele olhava nos olhos dos religiosos e falava: raça de víbora, vocês são como sepulcro caiados, vocês são podres por dentro, bonitos por fora. E ele falava conosco: aquele que ouvir a minha voz me seguirá. Jesus não tinha nada a ver com o templo. Ele entrava lá naquelas sinagogas para ensinar, mas ele não fazia parte de nenhuma. Então, eu sei que pode ser não, eu sei que é polêmico o que eu estou falando, mas céu e inferno, depois que a gente entende, né, no processo do despertar, a gente entende que céu e inferno nunca existiu, nem nunca vai existir. Céu e inferno são dois estados mentais. Dependendo da forma que você se sente, você está no céu ou no inferno. Dependendo das suas escolhas, você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, céu e inferno nunca foram locais físicos, e sim sentimentos, tá bom? Mas isso é um papo muito complicado para quem está no início do despertar ou para quem ainda não despertou. Por isso eu te falo, se você está se sentindo desconfortável dentro desse local que você frequenta, se você frequenta algum tipo de religião, não só cristã, nem só budismo, mas todos, em geral, tudo que reúne pessoas e coloca uma placa e tem CNPJ, preste atenção, você está ajudando a manter uma empresa de pé. Essas pessoas estão te usando para você manter aquele local, aquela empresa funcionando com mão de obra gratuita. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, que eu já falei até demais, né? Mas fica aí o alerta, tá bom? O processo do despertar é desafiador, mas é libertador. Quando a gente ouve a nossa intuição, que é a voz de Deus dentro de nós, a gente sai fora desses lugares e vai buscar por nós mesmos a espiritualidade. Religião aprisiona, espiritualidade liberta, tá bom? Fica com Deus, eu volto em breve com mais vídeos. Dá um like, se inscreve no canal. Tchau, tchau.